Bom dia, crianças. Vamos começar a nossa correção dos conteúdos de geografia. Vamos corrigir as atividades das páginas 29 a 39, ok? Então, pega o seu livro aí de geografia para a gente fazer a correção juntos. Questão número 1, página 29. A foto acima representa a desigualdade social no Brasil. Explique. Então, veja bem, o texto começa lá falando sobre a desigualdade na distribuição de renda que gera a desigualdade social. Então, o que nós esperamos que vocês tenham compreendido a partir da leitura desse texto? O que é essa desigualdade social? A foto aí nessa imagem é bem clara, né? Essa foto foi tirada no Morumbi, um bairro de São Paulo, bem conhecido. Essa foto é muito tradicional e muito usada quando o tema é a desigualdade, né? Do lado direito, nós temos aí um condomínio de luxo, de alto padrão, onde cada apartamento tem uma piscina particular na sua sacada, tem quadra de tênis, quadra de vôlei, tem uma outra piscina, tem área de churrasqueira, e apenas o que divide isso tudo é um muro. Do lado esquerdo temos aí uma comunidade, né? Onde a diferença é bem visível. Então, o que a gente espera que você tenha compreendido? O que era para você explicar? Como que a gente consegue perceber a desigualdade nessa imagem, né? É quando algumas pessoas têm acesso, por exemplo, à alimentação, a uma boa moradia, uma boa educação, lazer, saúde, enquanto outras não têm nada. Certo? Número 2. Observe os contrastes sociais no lugar onde você vive. Então, letra A. Qual deles chama mais a sua atenção? Então, você teria que dar uma olhada aí na sua rua, no seu bairro, de repente até na casa do seu vizinho e a sua casa, o vizinho da frente, do lado. O que chama mais atenção para você? O que diferencia mais uma moradia de outra? O que mostra mais a desigualdade social aí onde você vive? Letra B. Como você explica a existência desse contraste? Então, a partir do texto, da leitura do texto, o que a gente consegue observar? Que esse contraste nas moradias, no padrão de vida das pessoas, nas condições de infraestrutura dos espaços, tudo isso é a desigualdade. Tudo isso é uma má distribuição de renda. Por exemplo, esse pessoal aí do prédio, eles têm uma condição financeira melhor do que o pessoal que mora na comunidade do lado esquerdo. Se a distribuição de renda acontecesse de forma correta, verdadeira, né? Se fosse bem distribuída, todos estariam no mesmo padrão, todos teriam os mesmos direitos, certo? Vamos para a próxima página, página 30. Aí tem lá o mapa, né? O mapa a seguir apresenta a distribuição percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgoto, esgoto sanitário, por unidade federativa em 2015, tá? Então, olha só, esses dados são de 2015, há 5 anos atrás. Aí tem o mapa apresentando direitinho todas as regiões, todas as unidades federativas, que são os estados. E aqui ao lado tem aí a distribuição de cada uma. Aí vem lá a letra A. Quais unidades federativas apresentavam os menores percentuais de moradia com acesso à rede coletora de esgotos em 2015? Então, o que tem menos é o mais clarinho. Percebam aí na legenda que tem aí um quadradinho, né, com o mais clarinho, que é o que tem menos. Então, quais são os estados aí? O Pará, o Amapá e o Piauí, tá? Esses 3 estados bem clarinho, rosinha bem clarinho, seria a resposta correta. Letra B. Quais unidades federativas apresentam os maiores percentuais de moradias com acesso à rede coletora de esgoto em 2015? Aí agora tá falando os maiores percentuais, quem são os mais atendidos, né? E aí no mapa, no caso, é o vermelho mais escuro, né? Bem escurinho, quase vinho aí.
que pega os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Bem pequenininho o Distrito Federal, tá? Letra C. Qual é a faixa percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgoto na unidade federativa que você vive? Então, nós vivemos em São Paulo, né? O estado que nós moramos é São Paulo, tá? E aí, a faixa que a gente pesquisou, 95% tem a rede de esgoto e 48% desse esgoto é tratado, certo? Aí eu fiz uma pesquisa um pouquinho maior, se você quiser registrar aí do lado, né? Em Mauá, vamos falar do nosso município, tá? Em Mauá, 95% do esgoto é encanado e 72% é tratado. Então, nem todo esgoto que é encanado é tratado, ok? Letra D. É importante que as moradias tenham acesso à rede coletora de esgoto? Por quê? Então, vamos pensar um pouquinho. Vocês já devem ter visto na TV ou em algum jornal, pela internet, pessoas que moram próximos a rios, praticamente dentro deles, ou até pessoas que moram em comunidades muito carentes que não têm esgoto. E aí a gente ouve falar que o esgoto fica na calçada, fica na rua. Não, na verdade nem em calçada, né? Na rua mesmo. O esgoto é jogado na rua. E isso causa o quê? Um mal-estar, né? As pessoas ficam doentes, o lugar fica com um cheiro ruim, não tem condição de ter de nascerem plantas, de nascerem árvores, porque a terra está toda contaminada, certo? Então, por que é importante? É importante para o bem-estar e a saúde das pessoas. Sem essa coleta de esgoto, as pessoas ficam doentes, porque tem muitas bactérias que causam doenças. Letra E. Em sua opinião, o que deveria ser feito para aumentar a quantidade de moradias com acesso à rede coletora de esgotos? Então, o que você pensa sobre isso? Diante disso que você vem lendo aí e que a gente está conversando. O que você acha que tinha que ser feito para aumentar? Para melhorar, né, essa quantidade aí de coleta de esgoto. Então, eu vou dar uma opinião, tá? O governo deveria garantir, né, esse tipo de serviço. Afinal de contas, nós pagamos por ele, nós pagamos por água, por luz, pagamos pelo esgoto, não é uma coisa gratuita. Mas nós precisamos esperar que o governo se mobilize, faça lá um encanamento, faça essa infraestrutura no bairro para poder começar a pagar o serviço, certo? Então, o que era primordial aí? Que houvessem governantes realmente preocupados, né, com a saúde pública e que fizessem meios de melhorar essa estrutura, certo? Página 31, a taxa de mortalidade infantil. Então, tem aí um mapa do Brasil de novo, né? O nome desse mapa é Brasil, taxa de mortalidade infantil em 2015. Aí vem lá as questões. Quais unidades federativas têm as maiores taxas de mortalidade infantil? Agora, ao contrário do outro mapa, onde o mais clarinho era o maior, esse é o contrário, tá? O mais escuro é o maior, onde mais pessoas morrem. Então, vamos lá? O mais escurinho aí, Roraima, Alagoas, Maranhão e Amapá, tá? Os 4 estados aí que estão verde bem escurinho são os com maior taxa. E quais unidades federativas têm as menores taxas, ou seja, né, onde tem a menor mortalidade infantil? Aí são os amarelinhos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, certo? Letra C. A unidade federativa onde você mora está entre as que tem as maiores ou as menores taxas de mortalidade infantil? Então, nós moramos na unidade federativa de São Paulo, né? No estado de São Paulo, certo? Olha no mapa lá. Será que ele tem as maiores ou as menores?
Vamos ver? A taxa está entre 10,1 e 15,5. Então, está entre as menores. Não é as menores, tá? Mas está entre as menores. Letra D. Em sua opinião, por que algumas unidades federativas apresentam taxa de mortalidade infantil tão alta? Vamos pensar um pouquinho? Por que será que lá em Rondônia, no Alagoas, no Maranhão, tem essa taxa tão alta? Olha, chega a 24% em relação, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, que tem só 9%. O que será que está errado aí? O que poderia ser feito para melhorar, né? Então, basicamente, os serviços públicos essenciais, eles não são oferecidos a uma parte da população, ou são oferecidos de forma precária, o que resulta em altas taxas de mortalidade infantil, que é o que a gente falou lá na primeira foto, né? Se a distribuição de renda fosse igual para todos, todos teriam acesso às mesmas benfeitorias, né? E todos teriam as mesmas condições de vida. Mas, infelizmente, não atingimos ainda isso no nosso país. Então, para que isso não acontecesse, para melhorar essa taxa, que não houvesse mortalidade infantil ou que ela fosse equilibrada, não morrer mais crianças em um estado e menos em outras, seria necessário, então, que as políticas públicas, né, elas fossem pensadas realmente para a população, certo? Muito bem, vamos lá, então, continuando aqui. Questão 5. Com base no mapa, responda as questões. Letra A. Em quais unidades federativas a desigualdade na distribuição de renda é maior? Então, se nós observarmos ali a legenda, né? Aonde é maior? No Maranhão, Paraíba e Distrito Federal, certo? Letra B. Em quais unidades federativas a desigualdade é menor? Então, menor. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Ceará e Alagoas. Letra C. Em qual faixa do índice de Gini está a unidade federativa em que você vive? Então, nós vivemos em São Paulo. Nossa unidade federativa é o estado de São Paulo. Então, o nosso índice, né, do Gini está entre 0,58 a 0,473. A próxima página, a página 33, fala sobre as desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Então, lá embaixo, depois desse gráfico, o número 6 está assim. Com base no gráfico, responda as questões. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre os 10% mais pobres da população brasileira? Então, se nós olharmos lá o gráfico, havia mais negros, certo? Só olhar lá, olha, os mais pobres, então, eram o verdinho clarinho aí, né? Eram negros, certo? E a letra B, em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre os 1% mais rico da população brasileira. Então, a segunda parte lá, havia mais brancos. Olha lá, agora é o verde escuro que está maior, 79,7%. Então, havia mais brancos, certo? Próxima página, página 35, número 7. Com base nos mapas da página anterior, responda as questões. Letra A. Qual é a média de anos de estudo das mulheres negras no Brasil e das mulheres brancas? Então, a média de estudo das mulheres negras é de 7,7 e das mulheres brancas 9,1. Letra B. Qual é a média de anos de estudo dos homens negros no Brasil e dos homens brancos? Então, dos homens negros é 7,2 e dos homens brancos 8,9. E na região em que você vive,
Qual é a média de anos de estudo das mulheres e dos homens considerando a cor ou a raça? Então, vamos lá. Homens brancos, 9,4. E homens negros, 7,9. Mulheres brancas, 9,5. E mulheres negras, 8. Letra D. Em qual região mulheres brancas e negras têm mais anos de estudo em média? E em qual região homens negros e brancos têm mais anos de estudo em média? Então, as mulheres negras e brancas têm mais anos de estudos na região centro-oeste. Tá lá entre 8,5 e 9,6, respectivamente, certo? As negras 8,5 e as brancas 9,6. Agora, os homens negros e brancos têm mais anos de estudo na região sudeste. Os negros 7,9 e os brancos 9,4. Letra E. Qual região apresenta as menores médias de anos de estudo para o grupo de mulheres negras e brancas e para o grupo de homens negros e brancos? A região Nordeste apresenta as menores médias de anos de estudo para todos os grupos. Então, lá na região Nordeste, mulheres negras 7,2, homem negro 6,3, mulher branca 8,1 e homem branco 7,4. Vamos agora à página 36. Desemprego. A tabela a seguir mostra as taxas de desemprego entre brancos e negros no Brasil. Então, tem a tabela aí bem separadinha, dividida tanto no Brasil quanto por região, certo? Mulher negra, homem negro, mulher branca, homem branco. A questão 8, ela é voltada para a região onde você vive. Então, pega o seu marca-texto. Nós vivemos na região sudeste, certo? Então, passa lá na tabela, passa o marca-texto na região sudeste, de fora a fora. Vai ficar mais fácil para responder as questões, ok? Questão número 8. Letra A. Qual é a taxa de desemprego de mulheres negras na região onde você vive? E de mulheres brancas? Então, na região onde nós vivemos, olha lá em cima no gráfico. 11,4 mulheres negras e 7,4 mulheres brancas. Letra B. Qual a taxa de desemprego de homens negros na região onde você vive e de homens brancos? Vamos olhar de novo lá em cima. 6,5 homens negros e 4,9 homens brancos. Letra C. Qual região apresenta a maior taxa de desemprego entre mulheres negras e entre mulheres brancas? Então, aí tem duas respostas diferentes, certo? Entre mulheres negras é na região centro-oeste, tá? A maior taxa aí de desemprego, se você olhar lá o gráfico, na região centro-oeste, mulheres 14,6. E mulheres brancas na região norte, certo? Região norte, 12,2. Letra D. Qual a região apresenta a maior taxa de desemprego entre homens negros e entre homens brancos? Então, taxa de desemprego entre homens negros no centro-oeste, certo? 10,3. E de homens brancos? É na região nordeste, 8,1. É só conferir lá em cima na tabela. Questão 9. No Brasil, as mulheres são as que mais sofrem com o problema do desemprego, especialmente as mulheres negras. Em sua opinião, por que isso acontece? Então, aí você vai colocar a sua opinião em relação àquilo que você aprendeu. A gente já conversou sobre isso na sala também. Embora as mulheres tenham maior média de anos de estudo do que os homens, elas ainda apresentam, né, uma maior taxa de desemprego. Além da escolaridade,
são necessárias políticas que garantam maior inserção e permanência da mulher no mercado. Então, a mulher ainda sofre muito preconceito, independente de ser branca ou negra, ela sofre muito preconceito, mesmo tendo uma escolaridade boa, mesmo tendo experiência, ela ainda sofre esse preconceito, certo? Página 37. Acesso aos serviços de saneamento básico. Então tem o gráfico aí também, Brasil, moradias urbanas chefiadas por brancos e por negros, com acesso aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Então tem lá o azulzinho, o abastecimento de água, e o laranjinha, coleta de esgoto. Moradias chefiadas por brancos e moradias chefiadas por negros. Então percebam aí que até nesse quesito os brancos, né, infelizmente sobressaem sobre os negros. Questão 10. Com base no gráfico, responda. Letra A. Qual é a porcentagem de moradias chefiadas por negros com acesso ao abastecimento de água? Então vamos lá, ó. Abastecimento de água é azul, certo? Chefiadas por negros são as duas últimas barrinhas, no caso, 91,8, porque azul é abastecimento de água. E a de moradias chefiadas por brancos? Aí, por brancos, é a primeira barrinha azul, 95,4%. Letra B. Qual é a porcentagem de moradias chefiadas por negros com acesso à coleta de esgoto? E de moradias chefiadas por brancos? Agora nós vamos olhar aí as barrinhas laranjas, certo? Então, por negros, 68,8% e por brancos, 81,7%. Número 11. Em sua opinião, por que essas diferenças existem se o saneamento básico é um serviço essencial para o bem-estar de todos? Converse sobre isso com os colegas e com o professor. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Você pode até anotar aí as suas conclusões e no retorno a gente faz uma conversa, né, sobre esse assunto. Temos muitas coisas ainda para falar sobre isso, certo? E agora vamos para a nossa última página, página 39, falando lá o mundo que queremos, construindo uma sociedade mais justa. Questão 1. O que significa dizer que o Brasil é um país com profundas desigualdades sociais? Então, olha lá. O que você acredita que seja essas profundas desigualdades, né? Então, o Brasil é um país que poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. De tal forma que uma grande parcela da população não tem renda suficiente nem mesmo para satisfazer as necessidades básicas de alimentação, moradia e educação. Desde o comecinho do capítulo lá, quando nós vimos aquela diferença entre aquele condomínio luxuoso e a comunidade, né, só o que separava era um muro, nós estamos falando sobre isso, né? Essas desigualdades. Então, por que acontece isso? Porque a distribuição não é feita de forma correta, né? Uns ganham muito e outros ganham pouco ou até nada, certo? E na verdade esses que alguns não têm nada, não conseguem nem suprir as necessidades básicas, né? Que é alimentação, saúde, moradia. Questão número 2. Você acha que o Brasil tem conseguido garantir a toda a população os objetivos descritos no artigo 3º da Constituição Federal? Justifique. Então, o artigo 3º está lá na página 38, aí do ladinho, olha. Ele diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4.
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, será que o Brasil tem conseguido garantir tudo isso que diz na Constituição? Faça uma reflexão aí, a partir de tudo que nós estudamos, né, nesse capítulo. E escreva aí, pode ser no seu caderno de geografia, né? Justifica lá a sua resposta, se você acha que o Brasil consegue garantir tudo isso ou não. Questão 3. O que poderia ser feito para construirmos uma sociedade mais justa? Então, olha só, se muitas pessoas não têm renda suficiente nem mesmo para as necessidades básicas de alimentação, moradia e educação, o que poderia ser feito? Pensa um pouquinho. O que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para melhorar essa situação, para que todos, né, tenham direitos às mesmas coisas, né? Essas que estão garantidas por lei. Certo? Muito bom. Então, terminamos aqui essa correção. As próximas páginas, da página 40 a 47, é um resumo, né, do que você aprendeu, né? Então, tem algumas questões que já foram mandadas para casa, vocês já fizeram. E aí nós vamos mandar a foto dessa correção, tá? Porque aqui já é um resumo, né, daquilo que você já aprendeu, certo? Um grande abraço e até a próxima.